Oi, pessoal, tudo bem? Então, depois que eu fiz uma postagem, né, falando das minhas considerações sobre o lifting de temporal, de que por que que eu parei de fazer a técnica, o que que eu tinha achado que não dava muito certo, a questão da durabilidade, tudo. Ontem eu recebi uma mensagem no Instagram, tô procurando aqui para mostrar para vocês, e que eu acho que a gente não pode ser 880, tá, pessoal? Vou explicar o porquê. Peraí, deixa eu ver se eu acho ainda. Então, uma seguidora falou o seguinte: só cirurgia plástica convencional devolve a firmeza dos músculos da face e, consequentemente, a aparência jovem desejada. Outros procedimentos prometem e decepcionam, causando depressão, tristeza e raiva por ter jogado dinheiro no lixo. Bom, eu tenho que dizer que eu não concordo com ela, né? Eu acho a cirurgia plástica uma grande aliada, sim, né? Eu acho principalmente para as gerações anteriores que não tiveram oportunidade de prevenir e diminuir o processo de envelhecimento, de gerenciar o processo de envelhecimento. Muitas vezes, quando você tem um excesso de pele considerável, a única opção realmente é a cirurgia plástica. Porque o que é um excesso de pele? Quando a gente tem um excesso de pele e a gente retira o excesso de pele, quando você retira aquele excesso de pele, as feições ficam normais, porque você retirou o excedente. Mas quando a questão não é um excesso de pele, eu não gosto do resultado. O resultado não é natural. Se você não tem um excesso e você quer esticar ainda mais, a pessoa fica com aquela boca aberta, modifica as feições, porque você está retirando uma coisa que não estava em excesso, né? Então, uma outra coisa, né, que quando a gente faz uma cirurgia plástica no rosto, a gente modifica também um pouco, quando a gente faz essa retirada de pele, modifica o aporte de nutrientes para a pele, você passa a ter uma cicatriz no meio daquele caminho, no caminho da drenagem linfática, no caminho da nutrição daquela pele. Aquela pele, ela passa a ser uma pele mais fina, porque quando você pega uma estrutura e estica, ela passa a ser mais fina. Então, o que eu acho? Eu acho que a cirurgia plástica, ela tem seu lugar, sim, vai continuar tendo, mas ela tem que caminhar junto com a tecnologia que a gente tem hoje, de ter procedimentos muito menos invasivos, dando ótimos resultados, né? Então, não dá pra gente ser 8 nem 80, né? O que eu vejo hoje, né? Muitas pessoas, assim, a gente, há 50 anos atrás, uma mulher na minha idade, aos 50 anos de idade, ela já estava praticamente assim, não tinha mais planos na vida, no sentido de que assim, ela já estava naquele casamento, ou ela estava viúva. Minha mãe ficou viúva com 52 anos e ali ela encerrou. Entendeu? Ela continua casada com meu pai até hoje. Ela acha que ela vai encontrar meu pai, ótimo, mas ela não recomeçou a vida dela. Hoje o que eu vejo é que é uma mulher de 50 anos, é como eu. Eu me considero assim, iniciando a minha carreira, tem muito pouco tempo assim que eu descobri qual era a minha real vocação, o que eu amo fazer, né? Então, assim, eu fiz uma mudança na minha vida, eu encontrei o meu caminho, eu estou num relacionamento amoroso que é o meu terceiro casamento, buscando a felicidade. Se esse casamento bater na madeira, se esse casamento não vingar, eu não vou ficar sozinha, eu vou continuar, né? Vou querer encontrar uma pessoa com quem eu queira dividir os próximos anos, né? Os próximos 50 anos, quiçá, porque é muito provável que nós sejamos uma geração de centenários, né? A gente está vivendo cada vez mais. Então, eu acho que a gente, aos 50 anos, a gente está longe de estar no final da linha. Então, obviamente que a prevenção é sempre o melhor caminho. Assim como a prevenção às doenças, a prevenção no sentido de preservar a juventude, né? Quanto antes você inicia os procedimentos, né? Principalmente falando aqui de bioestímulo de colágeno, de cuidado interno, gente. O que a gente mostra do lado de fora é um reflexo do cuidado que a gente tem por dentro. Então, quando a gente está falando de envelhecer bem, a gente tem que estar falando de algumas coisas. A gente tem que estar falando de beber água, de se alimentar corretamente, e por se alimentar corretamente, eu digo menos industrializados, assim, se puder evitar zero industrializados é o ideal, né? A gente tem um aporte de vitaminas, de minerais, a gente acompanhar, a gente estar
sempre que possível dosando para ver como é que estão os nossos níveis, se as nossas vitaminas estão ok, se os nossos minerais estão ok, porque às vezes uma baixa de alguma substância modifica toda a cadeia de eventos que era dependente dessa substância, e é por isso que eu gosto tanto da ortomolecular, né, e é por isso que eu agrego isso. Então eu não consigo, gente, desculpa, meu nariz está coçando, eu não consigo dissociar o aspecto externo da pessoa daquilo que ela faz por dentro. Então eu procuro sempre fazer uma orientação mais generalizada para os meus pacientes, né? Para quem não vai ter condições de fazer todos os exames, tudo, eu dizer, olha, sem ômega 3, sem magnésio, sem vitamina C, não dá para passar. Assim, tem algumas coisas que não dá para abrir mão. Mas quem tem condições de fazer um exame de sangue, de dosar, a gente vê como é que tá aquela B12, a gente vê como é que tá a vitamina D, né? A gente vê como é que tá o cobre, o zinco. A gente consegue fazer uma suplementação individualizada, aquilo que aquela pessoa precisa. Logicamente que um suplemento individualizado, nas quantidades que a pessoa precisa, vai ser 1 milhão de vezes melhor do que um polivitamínico que vem uma quantidade mínima de que para dizer que vem de A a Z, vem, sabe, um tiquinho de cada coisa e que não modifica em nada a vida da pessoa. É melhor que nada? É melhor que nada. Mas dizer que faz a diferença, não faz a diferença dessa forma, né? Então a gente tem que pensar em todo um conjunto de atitudes, né? Eu parei na suplementação, mas a gente já tem ainda aí a atividade física, gente, como um fator muito importante no processo de envelhecimento, como um fator determinante, né, da gente envelhecer de forma saudável. Estudos muito recentes, assim, que eu li esse final de semana, de jornais dos Estados Unidos, de jornais médicos, né, falam que já, assim, existem evidências de que na nossa primeira metade da vida, na nossa fase de reprodutiva, de que o nosso DNA, ele é determinante, ou seja, que a nossa genética, para garantir a continuidade da espécie, esses genes, eles vão se manifestar mais fortemente, né? A genética, ela vai atuar para que a espécie continue. E quanto mais velho a gente fica, menos o DNA vai influenciar na nossa vida e mais a nossa epigenética, que é o expossoma, é tudo aquilo, é o ar que a gente respira, é a nossa alimentação, é a nossa atividade física, vai influenciar. Então, na juventude o DNA vai ter uma forte influência em como é que você vai estar no processo, como é que você vai estar envelhecendo, né? Envelhecendo não no sentido de ficar velho, mas assim, uma criança já nasce e começa a envelhecer, né? Então, na fase reprodutiva, o DNA tem um peso assim, e conforme a gente vai envelhecendo, o peso do DNA vai diminuindo e quem vai se sobrepondo é o estilo de vida. Então, é muito importante todo o restante, né? Então, eu acho que a busca, né, cada vez, as pessoas, elas não querem se afastar das suas atividades, as pessoas querem resultados mais naturais, né? Então, assim, teve o boom da harmonização, onde as pessoas exageravam, né? Os profissionais mesmo exageravam nas quantidades de ácido. Tudo é um aprendizado, né? Quando se desenvolveram esses produtos, as pessoas também estavam começando a utilizar, as pessoas também não sabiam como esses produtos iam se comportar a longo prazo. A gente está aprendendo junto, né? A gente está evoluindo junto com a evolução da ciência, a gente está vivendo esse processo de gerenciamento do envelhecimento, desses produtos que possibilitam um tratamento minimamente invasivo, conforme eles estão sendo desenvolvidos mesmo, a gente está aprendendo, né? Então, obviamente que todas as terapias que vêm, tanto até o lifting temporal, né? Todas elas vêm no agregar para tentar oferecer para o nosso paciente aquela solução menos agressiva, aquela solução mais conservadora. Lógico, tem muita gente que só vai pensar na parte financeira, mas tem muita gente, como eu, que realmente está na busca de oferecer o melhor para o seu paciente. E quando a gente busca uma nova tecnologia, e quando a gente faz um curso, busca uma nova técnica, é para poder entregar mais para vocês, né? A gente sabe que os materiais, né, a indústria farmacêutica é poderosíssima, e a gente sabe que os materiais são caríssimos, então a gente está sempre em busca de coadjuvantes, que a gente possa diminuir a quantidade de material, né?
na verdade, assim, eu tô falando a gente, mas eu tô falando por mim. A minha busca é essa, né? De entregar mais, gastando menos material, né? Tendo mais resposta do próprio paciente. É por isso que eu faço, assim, sempre que eu posso, eu tô tratando de dentro para fora. E essa busca por novas técnicas, né? Técnicas sendo reinventadas, como lifting temporal, com novos fios, técnicas menos agressivas, por exemplo, hoje a gente faz a lipo de papada dentro do consultório. Isso daí faz o quê? Com que a gente viabilize esse procedimento para um maior número de pessoas, porque quando isso era feito em ambiente hospitalar, o custo ia lá para cima, né? Com anestesista, com equipe, com internação. Então a medicina está se desenvolvendo, a odontologia está se desenvolvendo e a gente está vendo que existem coisas, existem caminhos mais rápidos para entregar resultados tão eficientes quanto, né? Então eu acho que não existe uma guerra, né? Não são partidos políticos, assim, todo mundo anda junto, né? Então, assim, tem muitos casos que os pacientes chegam aqui e eu falo, olha, não dá, tem que ser cirurgia plástica. Principalmente uma flacidez exagerada de pescoço, sabe? Que a gente vê que, assim, a gente teria que usar muito fio, a gente consegue melhorar aquela quantidade de colágeno, mas um lifting real, quando tem aquele excesso de pele, a gente não consegue. Então, a gente tem que saber, né, que hoje até ali que a gente pode ir. Já tem outras técnicas sendo desenvolvidas, gente fazendo aplicatura de platisma, né? Eu ainda não faço, mas a gente tem essa ânsia, né? Logicamente que eu gostaria de virar para o meu paciente com flacidez de pescoço e conseguir tratar ele completamente aqui dentro do consultório, mas hoje eu não tenho esses recursos. E o que eu vejo é uma busca constante, né, de profissionais sérios, profissionais que têm embasamento científico em estudar, em se aperfeiçoar e entregar mais para o paciente. Então, a gente está junto com vocês nisso, né? Eu não me vejo fazendo uma cirurgia plástica. Eu tenho quase que certeza que eu vou conseguir gerenciar o meu envelhecimento só com esses produtos, né? Só com esses procedimentos minimamente invasivos. Até porque eu tenho que entender que eu não vou ter uma carinha de 20 anos. Eu tenho que entender, assim, o que é aceitável, o que é o que eu vou olhar no espelho e vou falar assim, poxa, eu tô bem pros meus 50 anos. Eu não preciso estar perfeita, gente. Ninguém precisa estar perfeito. A gente não tem que se cobrar isso. Perfeição não existe, né? Eu brinco com os pacientes, eles chegam queixando de uma coisa e eu sei que quando eles resolverem aquela queixa, imediatamente eles vão olhar para um outro lugar e vão inventar uma nova queixa, né? Então, a gente é assim, né? A gente tá sempre naquela busca, a gente tem as redes sociais, a gente tem a televisão vendendo aquela imagem de perfeição e a gente quer se comparar com aquilo, aquela perfeição que não existe, né? Então eu sou muito a favor de mostrar o mundo real, né? De mostrar, gente, eu acho que tem que, sabe, até onde a gente pode ir e a gente tem que aceitar também, sabe? Não dá pra entrar no maneiro. Eu sei que meu pescoço tá ficando mole, eu sei o que eu posso fazer pra melhorar, mas eu também, sabe, não vou deixar eu não vou enrolar um pano no pescoço que eu não quero mostrar meu pescoço, entende? Eu acho que a gente tem que saber, né? É tipo aquela pessoa que ela tem um biotipo grande e ela não quer ser grande, ela quer ser pequenininha, ela quer ser magrinha. Gente, não vai acontecer. As pessoas, elas têm a sua essência. O que nos torna especiais e únicos é a individualidade, é cada um ser de um jeito, né? Para mim, essa coisa, essa tendência, assim, de quando eu vejo procedimentos muito exagerados, que eu vejo aquelas pessoas todas com a mesma cara, eu não consigo achar bonito. Entende? Eu acho que a beleza, ela tá nos detalhes, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Assim, tem vários atores americanos que eu admiro pra caramba, assim, principalmente atores do sexo masculino, e que eles estão envelhecendo, eles estão com as rugas deles, e eles estão bem, eles estão se aceitando, né? E eu vejo, assim, que, não, sabe, é quase que uma exceção nos homens, assim, na busca do companheiro, tá, gente? Eu não tô falando homem e mulher, pode ser mulher, mulher, homem, mulher, pode ser homem, homem, não interessa, assim. Não é a parte física que é o mais importante, né? Então a gente vê casais, assim, sabe, que você vê que não é o físico, né? Eu acho bonitinho o Pierce Brosnan com a mulher dele, que era uma modelo magérrima, e hoje ela tá mais cheinha, e eles naquele... Gente, amor é isso, sabe? Não é a perfeição da forma física que vai te trazer o amor, né? A gente tem que se amar. Então, assim, eu acho que a busca por a gente se sentir melhor, pra gente olhar no espelho e se reconhecer da maneira como a gente gosta, né? Da gente fazer pequenos retoquezinhos pra gente ir passando por essas fases, mas assim, sem o desejo de ter 50 anos e ter cara de 20.
né? E sim, tipo assim, poxa, tenho 50 anos e eu estou bem. Então, isso a gente consegue hoje. Então, eu acho que nem lá, nem cá, né? Eu acho que a gente, no começo da harmonização, muitas vezes a gente achava que a gente conseguia resolver tudo. Eu, pelo menos, achava que podia resolver tudo. Então, eu via uma face super pesada, eu achava que eu ia fazer fios e que eu ia resolver, que aquela pessoa ia ficar maravilhosa. E a vontade era essa. Só que a gente vai vendo que nem tudo realmente acontece dessa forma, que existe uma gravidade ali atuando, né? Que a gente, apesar da gente ter o forte desejo de entregar um efeito... só aumentar a hora aqui. De entregar um efeito... altamente rejuvenescedor para o nosso paciente, nem sempre a realidade condiz, né? É preciso um investimento constante, né? É preciso estar ali constantemente estimulando o colágeno, fazendo pequenos retoques. Então, o que eu acho? Eu acho que se a gente diminuir o nosso grau de cobrança, fica muito mais fácil da gente atingir. Então, assim, sabe, eu não preciso ter como objetivo, sabe, o mais alto patamar de pele perfeita, de flacidez zero, porque isso daí só vai gerar uma frustração, porque isso não vai acontecer, porque a cada dia a gente fica mais velho, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um misto, né? Do nosso cuidado com o nosso corpo, o nosso cuidado com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida, do cuidado com a nossa mente, com a nossa alma, né? De entender que a gente não é só isso, que a beleza mesmo, ela vem de dentro, né? Vem de um coração bonito, vem de uma positividade, e que a gente tem aí a cirurgia plástica sim, para ajudar quem está precisando, né? Para quem não pôde fazer a prevenção adequada. A gente tem aí os procedimentos de ácidos e fios e peelings, tudo isso para caminhar junto, mas caminhar junto em paz, entendeu? Em harmonia, e para a gente somar. E não para ficar nessa busca enlouquecida por uma perfeição que não existe. Por isso que eu sou a favor de que as pessoas postem mais a realidade na internet, sabe? Porque é muito filtro, é uma expectativa que a gente não vai atingir nunca, né? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que tudo vem para somar. A nossa busca é realmente entregar para vocês tudo aquilo que vocês esperam que a gente entregue. Só que isso é a expectativa, aquela coisinha, né? Expectativa, realidade, né? Nem sempre a expectativa vai ser igual à realidade. Então, eu acho que se a gente baixar um pouquinho a nossa cobrança, se a gente se amar mais, né? Se a gente amar os nossos cabelos brancos, a gente amar o fato da gente ter passado já pela primeira metade da vida, né? No meu caso, aos 50 anos, a gente tem que amar isso, sabe? Eu hoje em dia, eu me amo sem neura, sabe? Eu sei que eu não vou ter o corpo que eu tinha aos 20, e eu tô de boa com isso, entende? Assim, eu sei que o meu rosto não é o rosto que eu tinha aos 20, mas eu vou fazer sempre o melhor que eu puder fazer pra mim, com carinho, com cuidado, sem me rejeitar, sem me criticar, né? Fazendo os cuidados que estão dentro do saudável. Assim, envelhecer tanto o nosso exterior, quanto o nosso interior, quanto a nossa mente, de forma saudável, tá? É esse o recadinho que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês curtam. Deixem seus comentários e dúvidas também. Eu sei que eu posto, não tenho postado muito, mas eu vou tentar. 2023 vem aí novos planos, tá? Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.